Capítulo 1. Adversidade. Quem está por trás de tudo? Quando Jesus e seus discípulos estiveram em Jerusalém, depararam-se com um homem que era cego desde o seu nascimento. Isso gerou uma pergunta na mente dos seus discípulos, com a qual eles devem ter se debatido por um bom tempo. Perguntaram: quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? João 9:2. O dilema baseava-se em uma suposição equivocada. A lição comum à época de que as doenças eram sinais do juízo de Deus. Não restava dúvida, em seu modo de pensar, de que alguém havia pecado. Mas quem? Os discípulos estavam tentando, a partir de sua limitada perspectiva, responder a uma pergunta que muitas vezes nos pegamos fazendo. Por que aconteceu isso? Por que meu filho fugiu? Por que meu pai teve câncer? Por que nossa casa foi consumida pelo fogo? Por que eu perdi meu emprego? Por que fui processado? As perguntas são intermináveis. Cada um tem sua lista específica. Algumas vezes há tanta emoção envolvida que nem mesmo nos atrevemos a nos permitir verbalizar a frustração que sentimos, porque perguntar e não encontrar uma resposta franca e direta pode vir a ameaçar as bases do que cremos a respeito de Deus e de sua bondade. E mesmo assim, a pergunta ainda permanece. Tal qual os discípulos, somos inclinados a olhar para as adversidades de uma forma limitada. Nós nos voltamos para nós mesmos e iniciamos uma jornada de quase sempre infrutífera em direção ao passado recente, ou não tão recente. Nosso propósito é encontrar a razão para a adversidade que enfrentamos. Pode ser que pensemos: com certeza, esta é a forma de Deus me dar o troco. Se, no entanto, estivermos convencidos de que nada do que fizermos nos faça merecer uma adversidade de tal magnitude, não temos outra escolha, assim parece, a não ser questionar a bondade e a fidelidade de Deus. Em sua resposta à pergunta dos discípulos, Jesus revela mais um erro que contaminava a teologia dos seus dias. No entanto, sua resposta vai além. Nos esclarece e apresenta uma perspectiva muito mais ampla acerca do sofrimento do que aquela sustentada pela maioria. Sua resposta oferece esperança para aqueles que, por muito tempo, têm tido medo de perguntar o porquê. Ela nos permite olhar para além de nós mesmos, o que já é em si mesmo um progresso. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Em outras palavras, sua forma de pensar é muito limitada. Vocês precisam pensar sob algumas novas categorias. Creio que muitos cristãos bem-intencionados necessitam de novas categorias de pensamento quando o assunto é a adversidade. Pensar de forma muito limitada sobre este tema abre espaço para que as pessoas se sintam culpadas sem necessidade e, assim como no caso dos discípulos de Jesus, deturparem sua perspectiva com relação ao sofrimento alheio. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9:3. Essa afirmação traz implicações surpreendentes. A frase "isso aconteceu para que" expressa propósito. Havia um propósito para a cegueira daquele homem. Os discípulos viam sua cegueira como o resultado de algo. Na verdade, eles viam todas as enfermidades em termos de resultados. Jesus, entretanto, fez com que soubessem, de forma muito clara, que aquela cegueira não era o resultado de nada que o homem fizera. Que a cegueira daquele homem era parte do propósito de Deus. Em outras palavras, a cegueira daquele homem vinha da parte de Deus. Isto já seria algo bem difícil de se escrever, quanto mais de se acreditar. É possível que uma adversidade tenha sua origem em Deus?
Todos nós sentiríamos mais confortáveis se Jesus tivesse dito: este homem está cego porque pecou, porém, Deus irá usá-lo a si mesmo. Isso seria algo bem mais fácil para digerir. Mas Jesus não nos deixou nenhum escape. O pecado não foi a causa direta da cegueira daquele homem, e sim Deus. Um exemplo característico. Estou ciente de que uma declaração destas vai direto contra a teologia da prosperidade, tão predominante em nossos dias. Entretanto, uma afirmação como a do Evangelho de João deixa perfeitamente claro que Deus é arquiteto de algumas adversidades. Não podemos permitir que nossas tendências teológicas, que todos possuímos, interfiram no cristalino ensino das Escrituras. Felizmente para nós, esse homem cego não é o único exemplo das Escrituras onde Deus é o arquiteto da adversidade. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo descreve sua luta contra a adversidade. Claramente, ele identifica Deus como o arquiteto por trás de seu sofrimento. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. ênfase minha. Alguém poderia argumentar, mas lá diz que era um mensageiro de Satanás. Está certo. Note, porém, o propósito da adversidade de Paulo: para impedir que eu me exaltasse. Você acha que Satanás iria arquitetar um plano para evitar que Paulo se exaltasse? Óbvio que não. O alvo de Satanás é o de levar-nos a nos exaltar. Com certeza, ele não irá agir contra seus próprios propósitos destrutivos. Portanto, como tudo isto se encaixa, parece que Deus desejava afligir algum sofrimento em Paulo a fim de que ele se mantivesse humilde. Para conseguir realizar este propósito, Deus enviou um mensageiro de Satanás na vida de Paulo. O que era isso exatamente? Não sabemos. Uma coisa é certa, no entanto: a ideia originou-se em Deus. O plano foi dele e ele utilizou seus próprios recursos para implementá-lo. O mais difícil que seja de compreender, a Bíblia apresenta Deus como sendo alguém que promove certas adversidades. Nos próximos capítulos, vamos trabalhar de modo mais amplo esta relação entre Deus e a adversidade. Reconheço que, para algumas pessoas, suscitei até aqui mais perguntas do que respostas. Está tudo bem, desde que continue lendo. Nossos próprios atos. Deus não é a única fonte das adversidades. Muitas vezes as adversidades surgem como resultados de nossas próprias atitudes. A abordagem dos discípulos de Jesus não estavam completamente fora da realidade com relação à causa por trás da cegueira daquele homem. A adversidade com frequência é resultado do pecado. Na verdade, o pecado sempre conduz a algum tipo de adversidade. Tiago escreve: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago 1, 14 e 15. O pecado sempre resulta em algum tipo de morte. Algumas vezes é a morte física, mas geralmente é algo mais sutil. O pecado causa a morte de nossos relacionamentos, causa a morte de nossa autoestima. Alguns pecados matam as nossas aspirações e a nossa determinação. Todas estas formas de morte produzem adversidade em algum nível. O caso clássico é a história de Adão e Eva. Eles se encontravam livres de adversidades. Não existia a doença, a morte, a deteriorização física ou qualquer outro tipo de sofrimento no jardim do Éden. Não havia tensões no relacionamento entre os dois, nem mesmo conflitos entre eles e o meio ambiente. Não poderiam ter desejado mais. Não sabemos ao certo por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden. Sabemos com certeza, porém, por que tiveram de sair de lá.
devido ao pecado. Depois de terem desobedecido a Deus por comerem do fruto proibido, tudo mudou. Eva passou a sentir dores ao dar à luz filhos. Surgiu o potencial para o conflito entre o homem e a mulher. Passou a existir conflito até mesmo entre os seres humanos e o meio ambiente. Para completar, o ser humano passaria a experimentar a morte e, em decorrência, a viver sua vida à sombra deste inimigo monumental. A morte trouxe consigo o medo, a tristeza, a dúvida e a insegurança. Tudo isso resultou do pecado. A partir daquele instante, para Adão e Eva, a vida seria repleta de adversidades e tudo devido ao pecado. As raízes do mal. Esta narrativa bíblica faz mais do que simplesmente ilustrar a possível conexão entre pecado e adversidade. Ela serve de fundamento para responder a muitas dentre algumas das mais difíceis perguntas da vida. Deixa claro, até mesmo a partir de uma leitura superficial destes primeiros capítulos da Bíblia, que Deus nunca teve a intenção de que os seres humanos passassem pelas adversidades e tristezas causadas pelos nossos primeiros pais. A morte não era parte do plano original de Deus para a humanidade. Ela é uma interrupção, é inimiga de Deus tanto quanto é do homem. É o oposto de tudo o que ele desejou realizar. A enfermidade e o sofrimento com certeza não são amigos de Deus. Não havia doença no Jardim do Éden, não eram parte do plano original de Deus para a humanidade. O ministério de Cristo dá testemunho acerca desta verdade. Em todo lugar que ia, ele curava os enfermos. Deus compartilha de nosso desprezo pelas doenças. A enfermidade é uma intrusa. Não tinha lugar no mundo de Deus no princípio, não terá lugar em seu mundo futuro. A morte, as doenças, a fome, os terremotos e as guerras, todos eles não fazem parte do plano original de Deus. Ainda assim são parte da nossa realidade. Por quê? Teria Deus perdido o controle? Ou teria ele nos abandonado? Teria deixado de ser um Deus bom? Não. Nossa realidade foi moldada pela escolha de Adão pelo pecado, e o pecado sempre resulta em uma adversidade. A bondade e o poder de Deus não podem ser medidos à luz da tragédia e da adversidade que experimentamos dia sim, dia não. Caso sua bondade deva ser questionada, que o seja à luz do seu propósito original, bem como de seu supremo e derradeiro plano. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 3, 4. É Deus que enxugará toda lágrima. É Deus que fará desaparecer a morte, o choro, a dor e a tristeza. Por que fará tudo isso? Porque Ele é um Deus bom e fiel. Como poderá fazer essas coisas? Pela força do seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, soberano do universo. Nada é difícil demais para Ele. Um exemplo atual. A ideia de que a adversidade é algumas vezes resultado do pecado dificilmente necessita de suporte bíblico. Todos nós podemos testemunhar em favor deste princípio. Cada multa por excesso de velocidade que já pagamos serve como prova. A última discussão que tivemos com o nosso cônjuge, com os nossos pais ou com os nossos filhos, provavelmente brotou do pecado, de uma forma ou de outra. A tristeza e o sofrimento causados por um divórcio ou mesmo por uma separação estão sempre relacionados de algum modo ao pecado. Algumas vezes é o pecado pessoal que introduz a adversidade em nossa vida. Em outras circunstâncias, é o pecado de terceiros que nos causa dificuldades. Os discípulos de Jesus não estavam totalmente errados.
a adversidade e o pecado realmente andam de mãos dadas. Por mais evidente que seja, é impressionante como algumas vezes não conseguimos ver ou nos recusamos a ver essa relação. Recentemente, certa mãe trouxe seu filho adolescente para me ver. O problema, de seu ponto de vista, era o envolvimento do filho com as pessoas erradas. Ela prosseguiu explicando como a interação do filho com aquele grupo o levou a desenvolver uma atitude ruim com relação à autoridade. Como resultado, tornou-se impossível de se conviver com ele. Após vários encontros, a verdade finalmente veio à tona. A situação era que a mãe do garoto havia deixado o marido, o pai, e não estava nem um pouco disposta a trabalhar com a possibilidade de uma reconciliação. O adolescente queria morar com o pai, entretanto sua mãe não queria nem ouvir a respeito do assunto. Conversei com o pai em diversas ocasiões. Ele reconheceu sua cota de responsabilidade nos conflitos familiares e estava disposto a fazer o que fosse necessário para conseguir reunir sua família novamente. Sua mulher, por outro lado, não estava disposta a mover uma palha. Quando expliquei à mãe como uma separação hostil geralmente afeta os filhos envolvidos, ela ficou zangada. Já lhe expliquei por que ele está agindo dessa maneira, reagiu. São os seus amigos. Nada do que eu dissesse faria diferença. Ela não conseguia ou não queria ver nenhuma conexão entre o comportamento do filho em casa e sua reação ao marido. O que dizia a respeito a ela, o problema era com seu filho. Por diversas ocasiões ela se dispôs a pedir publicamente oração por si mesma, com relação à tristeza que o filho vinha lhe causando. No entanto, jamais compreendeu o fato de que o conflito que vivenciava com o filho tinha relação direta com seu próprio pecado. É difícil se estabelecer um percentual, mas eu diria que entre 60% e 70% das pessoas que aconselhei estão sofrendo as consequências de seus próprios pecados ou os de terceiros. Algumas das situações mais difíceis com que lido no aconselhamento são aquelas nas quais uma parte inocente sofre por causa da desobediência de outra. Parece sempre tão injusto. No entanto, faz parte para que se enfrente esse tipo de adversidade a conscientização de sua origem, o pecado. Tenho que admitir que esta não é uma resposta muito satisfatória em alguns casos. Uma das razões é que, se estou sofrendo devido ao pecado de outra pessoa, não há nada realmente que possa fazer a não ser sofrer. Caso esteja sofrendo em função de meu próprio pecado, posso ao menos me consolar de alguma forma com o fato de que, se não tivesse cometido algum erro, não estaria sofrendo. Mas se de fato a responsabilidade é de outra pessoa, a situação pode ser extremamente frustrante. Mais adiante, vamos discutir como reagir aos diferentes tipos de adversidade. O que desejo salientar aqui é que algumas vezes não existe explicação para a adversidade, a não ser pelo fato de que estamos sofrendo as consequências do pecado de outra pessoa. O próprio adversário. Existe uma terceira fonte para a adversidade, Satanás. Em certo sentido, ele está fundamentalmente por trás de toda a adversidade. Foi o responsável direto por influenciar no desvio de Adão e Eva e, portanto, para toda a calamidade que se seguiu. Entretanto, o seu envolvimento com respeito às adversidades vai muito além da sua atividade no Jardim do Éden. Ele está vivo e ativo hoje em dia. Diversos relatos bíblicos ilustram o papel de Satanás na adversidade. O exemplo mais claro é a história de Jó. Aqueles que atribuem toda a adversidade a algum tipo de pecado ou a falta de fé têm sérias dificuldades com essa narrativa. Eles atribuem os problemas enfrentados por Jó ao seu orgulho ou ao pecado de seus filhos. O autor, porém, lança essas teorias por terra já no primeiro versículo do livro. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1, ênfase minha. Mais tarde, no mesmo capítulo, o próprio Deus faz sua avaliação com respeito a Jó.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó 1:8. Não pode restar dúvidas a respeito. Jó era um homem justo. A adversidade que enfrentou não era devido a seu orgulho. A conversa que se seguiu entre Deus e Satanás relata exatamente porque Jó sofreu daquela forma. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:9-12. E assim Satanás se propõe a destruir tudo o que Jó possui. E mesmo assim, Jó continua servindo a Deus e andando em seus caminhos. Então Satanás faz uma outra solicitação a Deus. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó 2:4-7. A adversidade de Jó veio de Satanás. O escritor faz uma clara distinção neste livro. Satanás desafia Deus a que introduza a adversidade na vida de Jó. Deus, no entanto, diz a Satanás que faça o trabalho sujo. A permissão veio de Deus, a adversidade veio de Satanás. Pedro diz-nos que Satanás está rugindo à nossa volta como um leão, procurando a quem possa destruir pela adversidade. Ele escreve: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:8-9. Com muita frequência, este texto é usado para falar sobre o envolvimento de Satanás em nossas tentações. O verdadeiro contexto, no entanto, é o do sofrimento. Satanás ruge em volta, procurando por meio de introduzir a adversidade em nossa vida. Ele deseja que soframos, pois o sofrimento muitas vezes leva à destruição de nossa fé em Deus. Pedro instrui aqueles cristãos a estarem alertas, de modo que, em meio ao sofrimento, não percam de vista quem o está causando e também em como Deus irá usá-lo. Como saber? Em nossa experiência do dia a dia, é difícil algumas vezes identificar a fonte de nossa adversidade. A adversidade relacionada a nosso pecado pessoal, em geral, é fácil de ser identificada. Saindo deste âmbito, no entanto, as coisas começam a ficar confusas. Com certeza, não gostaríamos de repreender o diabo por algo cuja responsabilidade é de Deus. Nem queremos simplesmente dar de ombros se existe algo que podemos fazer para acabar com o nosso sofrimento. A Bíblia não nos fornece 3 passos simples para nos ajudar a determinar a fonte de nossa adversidade. Isso realmente costumava me incomodar. Durante um longo tempo, quando enfrentando a adversidade, eu orava e orava a Deus para que me desse alguma indicação da razão do meu sofrimento. Foi então que percebi por que esse tipo de oração raramente parece ser respondido. Havia e ainda há uma questão muito mais importante envolvida. Bem mais importante do que a fonte da adversidade é a reação diante da adversidade. Por quê? Porque a adversidade não importa a fonte, é o instrumento mais eficaz de Deus para aprofundar a fé e o compromisso com Ele.
As áreas onde se experimenta a maior adversidade são as áreas em que Deus está atuando. Quando alguém diz, Deus não está fazendo nada em minha vida, minha resposta é sempre, quer dizer que você não tem nenhum problema? Por quê? Porque a melhor maneira de se identificar o envolvimento de Deus na vida de alguém é verificar sua resposta com relação à adversidade. Deus usa a adversidade independente da fonte. No entanto, sua reação diante da adversidade determina se Deus poderá ou não usá-la para realizar o seu propósito. Na verdade, a adversidade pode destruir a fé que uma pessoa possui. Caso não se tenha a reação correta, ela pode levar a uma queda espiritual sem controle, da qual dificilmente alguém consiga se recuperar. Tudo depende de sua reação. Muito embora todos desejem saber a resposta para o porquê, esta realmente não é a questão mais significativa. A verdadeira pergunta que cada um deve fazer é: como devo reagir? Ao desperdiçar tempo demais procurando responder o porquê, corre-se o risco de se perder o que Deus deseja ensinar. Ironicamente, concentrar-se no porquê quase sempre nos impede de até mesmo descobrir o porquê. Caso seja da vontade soberana de Deus revelar a resposta para essa pergunta ao longo desta vida, isto acontecerá na medida em que se reaja da maneira apropriada. Uma das maiores lutas de minha vida girou em torno de minha decisão de mudar de Bartow, na Flórida, para Atlanta, na Geórgia. Bartow é uma cidadezinha no centro da Flórida. Nossa casa ficava à distância de uma caminhada, passando por 3 lagos. A vizinhança era segura, conhecíamos todos os nossos vizinhos. Bartow parecia ser o ambiente perfeito para criar os filhos. Para complicar a situação ainda mais, morávamos lá há apenas cerca de 1 ano, quando um amigo meu me convidou a mudar para Atlanta para ser o pastor auxiliar da primeira igreja batista. Agradeci seu voto de confiança, mas deixei claro não estar nem um pouco interessado. Um comitê de pastores apareceu para me ouvir pregar. Mais uma vez fui delicado, entretanto, lhes disse não estar interessado. Então me pediram que orasse a respeito. Disse-lhes que iria orar. O que mais eu poderia dizer? Assim, certo dia, ao anoitecer, minha mulher Ana e eu começamos a orar sobre se era ou não da vontade de Deus que nós mudássemos para Atlanta. A coisa mais estranha então aconteceu. Quanto mais orávamos, mais ficávamos convencidos de que deveríamos ir. Quando falávamos a respeito do assunto, aquilo não fazia o menor sentido. Por que Deus iria querer que eu me tornasse um pastor auxiliar quando eu já tinha sido o pastor sênior de 3 igrejas? Por que Deus haveria de nos mudar, uma vez que estávamos em Bethel há apenas 13 meses? Por que um Deus bom haveria de desejar que eu me mudasse com a minha família para um lugar como Atlanta? 2 meses depois nos mudamos, e cerca de 2 anos depois disso entendi o porquê. O que quero dizer é o seguinte: muitas vezes as explicações que buscamos de modo tão desesperado ficarão claras quando reagirmos de maneira adequada frente à adversidade. Certamente os discípulos pararam diante do Calvário se questionando o porquê de tal coisa ter sido permitida. Do ponto de vista humano, não fazia sentido algum, mas em poucos dias todas as peças se encaixaram. Muitas vezes ficamos como os discípulos diante do Calvário, observamos nossas esperanças e sonhos sendo despedaçados diante dos nossos olhos. Vemos nossos queridos sofrendo, vemos pessoas da família morrerem e, tal qual os discípulos, nos perguntamos o porquê.
Precisamos lembrar que a morte, o enterro e a ressurreição de Cristo servem de contexto para todo o sofrimento. Deus, através daqueles acontecimentos, pegou a maior tragédia mundial e a usou para realizar o seu maior triunfo, a salvação do ser humano. Se o assassinato do Filho perfeito de Deus tem uma explicação, será que não podemos confiar que Deus está realizando os seus propósitos através da adversidade que enfrentamos todos os dias? A fonte de nossa adversidade não deve ser nossa primeira preocupação. Pense a respeito. Qual foi a fonte da adversidade que Cristo enfrentou? O pecado, Satanás ou Deus? Na realidade, todas as três fontes estavam envolvidas. Contudo, a reação de Cristo permitiu que nosso Pai Celestial pegasse essa tragédia e a usasse para o bem maior. Este é o padrão. Esta é a meta de Deus para nós em meio a todas as adversidades da vida. Já aconteceu de você estar tão preso, procurando entender o porquê da adversidade, ter se introduzido em seu caminho, que talvez tenha perdido Deus de vista? A adversidade em sua vida já fortaleceu a sua fé ou ela a enfraqueceu? A adversidade é uma realidade que nenhum de nós pode evitar. Portanto, é de seu maior interesse começar a reagir para que o que é negativo sirva para realizar por completo a vontade de Deus em sua vida. E na medida em que você começar a reagir de forma adequada, talvez comece a entender o porquê. Muito bem, você ouviu até aqui, o capítulo número 1, primeiro capítulo do livro A Arte de Superar Problemas, de Charles Stanley. Bom, eu quero te pedir um favor. Se você tem interesse em ouvir mais narrações aqui no canal, se você quer, inclusive, o capítulo 2 e os capítulos seguintes desse próprio livro, coloca aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo que você quer que eu grave, porque esse capítulo, o primeiro capítulo, é um capítulo piloto, tá ok? A partir do momento em que houver interesse pela continuidade, eu vou voltar a gravar, tá bom? Então, curta, comente, compartilhe e coloque aqui embaixo se você quer os capítulos seguintes, o restante do livro. Deus abençoe, até um próximo audiolivro, super audiolivro, hein?